Hoje vamos falar sobre os piores jogadores que jogaram nos clubes cariocas. De bonito, só o nome mesmo. Não, deixa eu tomar um, ficou? É no coração! Ele não discute o cérebro! O Fala galera, beleza? Aqui é o Iago do canal Fute Resenha. E aí, bora resenhar? Hoje vamos falar sobre os piores jogadores que jogaram nos clubes cariocas. Vamos começar pelo Vasco. Goleiro, Tadic. A maioria das pessoas votaram nele. O Tadic jogou em 2004 pelo Vasco, quando o Petkovic o trouxe para o Vasco, o goleiro sérvio. E a maioria das pessoas viram quanto que ele foi horrível jogando pelo Vasco. Lateral direito foi o Claudemir. Sabe, ele não jogou bem no Vasco, as pessoas têm pavor quando lembram desse nome. Os zagueiros foram Fábio Braz e o Dudá, também que jogaram ali no meado de 2008, 2007, 2006. As pessoas votaram neles bastante, falando que eles não jogaram nada. Dudá, ele chegou com grande expectativa no Vasco, mas foi totalmente frustrado dessas expectativas. Lateral esquerdo, Valmir. Ele veio do Vitória, ele veio para ser titular, ele veio com uma polpa de status de titulares, mas não rendeu aquilo que esperava. Agora volantes, Perdigão e Jonilson. Eles vieram pro Vasco em 2008, o Jonilson veio pro Vasco, jogou muito mal, e Perdigão veio em 2007 e se tornou uma figura caricata, que chegou obeso e não conseguiu jogar aquilo que se esperava. Agora os atacantes, Valdir Papel, Lloyd Augusto e Villanueva. Valdir Papel, que na final de 2006 ele ficou muito marcado pela expulsão na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco, que o Renato Gaúcho deu até um pescoção nele. Lloyd Augusto, na temporada passada, ele tentou, fez de tudo para vir pro Vasco, veio pro Vasco e não sei por que veio, porque jogou nada. A única coisa que ele fez foi aquele chute contra o ABC e a mãozinha na orelha. E o Villanueva foi um jogador que veio com grande expectativa, mas também não rendeu nada. Agora vamos falar do Flamengo. Vamos começar pelo goleiro, que tivemos diversas votações nele. Muralha. Todo mundo sabe por quê, né? Diversas falhas, e isso causou perda de títulos, perda de campeonatos. Lateral direito, China. E os zagueiros, Irineu e Eraso. Eraso veio com uma grande expectativa e na estreia dele contra o Vasco ele foi expulso. Então isso ocasionou das pessoas não gostarem dele. Lateral esquerdo foi o Anderson Pico, que chegou com toda a polpa de titular, mas chegou sobrepeso e acarretou diversas falhas. E as pessoas não gostaram muito deles. Volantes, Márcio Araújo e Val. Engraçado que por onde Márcio Araújo passou, todo mundo não gostava, mas só jogou em clube grande. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, mas as pessoas, todas as vezes que eu perguntava sobre ele, perguntava quem foi os piores volantes, ele estava entre as mais votadas. Meio campo, veio do Ipatinga, aquela leva de Léo Medeiros, Val e Walter Minhoca. Walter Minhoca foi eleito o pior jogador que passou pelo Flamengo como meio campo. Ele não conseguiu produzir aquilo que se esperava e também se tornou uma figura caricata dentro do futebol brasileiro, dentro do Flamengo. Atacantes, Dimba, Negreiros e Carlos Eduardo. Dimba veio do Goiás com uma expectativa lá em cima por ter sido artilheiro da temporada passada, mas chegou no Flamengo e não conseguiu render nada. Negreiros veio com uma aposta e se tornou apenas isso, uma aposta. E Carlos Eduardo veio com uma polpa de ter jogado na Europa, já ser convocado pela seleção brasileira e chegou e não conseguiu render nada e saiu falando mal do Flamengo. Agora vamos falar do Fluminense. Goleiro, Agenor. Ele veio pro Fluminense acima do peso e falhou constantemente. A torcida teve uma grande raiva, um grande ranço dele. Lateral direito, Eduardo Ratinho. Ele veio do Corinthians, ele tinha uma carreira promissora, só que no Fluminense ele não conseguiu render aquilo que se esperava. Ele veio com uma grande expectativa e foi muito mal no Fluminense. Zagueiros, Fabrício e Erivelton. Essa dupla de zaga foi bastante contestada pelas suas falhas e pelas suas atuações ruins. Muitos torcedores tricolores, quando lembram desse nome, têm pavor. Lateral esquerdo, Giovani. Ele foi muito mal no Fluminense e na sua saída ele ainda processou o clube. Volante, Igor e o Wellington Monteiro. Mesmo que o Igor participou da bela campanha do Fluminense na Libertadores de 2008, ele era um jogador muito instável. Ele ali era o ponto fraco do Fluminense. Meio campo, Matheus Norton. Muitas pessoas talvez não lembrem dele, porque
não é pra se lembrar. Foi muito ruim no Fluminense. Atacante. Mesmo que aqui o que eu vou citar tenha um jogador que jogou muito bem em outros lugares, é um nome mundial, mas no Fluminense ele não jogou nada. Vamos lá, os atacantes são Júnior Dutra, Douglas Costas e Ciel. Douglas Costas, ele teve uma carreira internacional, mas no Fluminense ele chegou e não fez nada. Como foi a passagem dele também pelo Grêmio, acabou acontecendo o rebaixamento do Grêmio. Agora vamos falar do Botafogo, goleiro Marcos Leandro, um goleiro que não passava confiança nenhuma. Lateral direito, John Lennon. Todas as vezes que eu pergunto para as pessoas que são torcedores de Botafogo sobre esse jogador, elas têm pesadelo. De bonito, só o nome mesmo. Não, ficou mal, não ficou? Zagueiros, Asprilla e o Emerson. O Emerson, ele é conhecido como artilheiro dos gols contras. Lateral esquerdo, Oziel. As pessoas puxaram, falaram, citaram diversos jogadores, mas o mais votado foi esse jogador. Volante, Gedeil e Thiago Xavier. Gedeil, as pessoas têm até, receio de falar com ele porque foi um jogador muito fraco, muito aquém daquilo que os botafoguenses esperavam. Meio campo, Felipe Menezes. Os botafoguenses esperavam ele, um camisa 10, um lançador, um driblador, mas só esperavam, porque ele não fez nada disso. Atacantes que foram Zarate, Escalada e Tássio. Zarate e Escalada não jogaram tanto, porém não renderam nada. Foram uma frustração enorme. E Tássio quebrou a bola no Botafogo. Desses 11 jogadores que passaram aqui pelo seu clube, escrevam aqui nos comentários qual deles foi o pior.